Olá! Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Essa data foi criada para conscientizar sobre a deficiência e promover a inclusão em todos os âmbitos da sociedade, como político, econômico e cultural. O objetivo é assegurar que as pessoas com deficiência tenham uma vida digna, com qualidade e igualdade de oportunidades. E hoje vamos conhecer a história da Luciana Maciel, professora da Escola Municipal de Educação Infantil Elíria Perim. Luciana foi aprovada em primeiro lugar no cargo de professor de educação infantil, uma mulher que enfrenta a vida com coragem todos os dias. E ao iniciarmos essa entrevista com a Luciana, queremos mostrar para o público que nos acompanha o símbolo das pessoas com deficiência, do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Então, Luciana, aqui na primeira pergunta são duas respostas. Primeiro, quem é a Luciana? Boa tarde a todos, boa tarde, seu Iso. Luciana é uma pessoa que nasceu lutando. Desde muito pequena, eu já tive vários problemas de saúde, aonde ali começou a minha história de vida não muito feliz, que nem outras crianças, né? Que poderiam correr, brincar, ler, escrever, desenhar. Isso para mim passou despercebido, porque na época da escolaridade, o jardim, eu estava iniciando a minha vida escolar, quando tudo começou, um tumor no meu cérebro, aonde afetou a minha parte da visão, meu campo visual, ele foi atingido. Então, aí tudo começou, uma nova história, muito tempo no hospital, fiquei praticamente 30 dias na UTI, mais 40 dias me recuperando, e depois, com a dedicação da minha mãe, da minha tia, Rosimari, que agradeço muito a ela por tudo, o que eu sou hoje, devo muito a essa pessoa, aonde começou uma nova história de vida. Eu posso dizer que ali iniciou a minha trajetória de vida, porque aonde eu começo a enxergar com as mãos, porque até os 5 anos enxergava com os olhos, mas eu não me recordo, não me lembro de nada. Então, iniciando a escolaridade, mais que jovem, né, já era uma idade avançada, com 17 anos, quando a minha tia me trouxe para São Luís, e eu comecei a estudar o Braille, a ter um pouquinho do conhecimento do que é a leitura, do que é a escrita, mas tudo dentro das minhas adequações, né? Então sempre foi luta, tentando aprender artesanatos. Muito pequena, minha mãe me ensinou também a fazer os artesanatos, e assim começou uma luta que continua, né? Sempre, a cada dia, tem novas lutas para enfrentar. Aí que tu se tornou professora. Pode contar isso? Isso. Então, estudando, eu fiz a EJA no ensino fundamental, no ensino médio, porque sempre eu dizia assim, é muito tempo estudar, 1 ano de cada vez, então eu queria algo meio rápido, onde eu conseguia avançar, né, no tempo falava o supletivo, né, que se dizia. Então eu estudava aquelas disciplinas, fazia a prova e passava em várias, né. Então eu queria algo bem rápido, porque o meu sonho maior era estar com os pequenos, com as crianças que
para mim é muito gratificante. É uma satisfação essa conversa com a Luciana, que eu a conheço desde que ela era uma mocinha bem novinha. Eu lembro que você ia lá no jornal, Isso. alguém ia contigo lá, quem era que ia contigo? A professora Rose me acompanhou, que é minha tia. A dona Marfisa Romero também sempre nos acompanhava. Sempre teve pessoas Isso. que estiveram orientando a tua vida e tu conseguiu a formação de professora, né? Com Quem é que te deu certeza. essa titulação? Deu Ó, não, conquistou. isso foi uma conquista bem lenta, porque quando se fala em inclusão, eu sempre costumo dizer, a inclusão, ela existe. Só que a própria pessoa com deficiência, ela tem que enfrentar os obstáculos, ela não pode desanimar, ela tem que estar sempre pronta para dizer não também. A gente aprende a cada dia que a vida não é um mar de rosas, posso dizer assim, tem altos e baixos, tem dificuldades, mas o que não devemos fazer é desistir. É uma posição muito bonita tua, porque apesar das limitações que tu carregas, tu está passando um recado para que os jovens não deixem escapar as oportunidades que surgem, né? Isso aí. Então, esse exemplo que tu dás aí é uma maravilha, é uma coisa muito importante. Pode ter certeza que a tua contribuição é valorosa. Com certeza, nunca desistir dos sonhos e nunca pensar que, eu quero isso para ontem. Não, é um dia de cada vez, é uma construção. São novos conhecimentos a cada dia. Com quantos anos tu estás? 43. 43 anos. Houve um dia em que você pensou em desistir nas tuas lutas, nos teus trabalhos, nas tuas convicções, nos teus projetos? Passou dificuldade? Pensou em parar? Pensei várias vezes e mais uma vez, né, falo na minha tia que ela é um anjo que Deus enviou na minha vida, porque é ela que não deixou desistir de nenhum dos meus objetivos até hoje. Ela sempre me disse assim, Lu, tu vai atrás, tu vai conseguir e ainda eu quero te ver dando aula. Então, eu tenho certeza que ela tem um orgulho de ver hoje a sobrinha dela atuando na área de educação, que eu amo, ela sabe disso, aonde os empecilhos que surgem no caminho são muitos, são muitos. Como se comportam os alunos diante da tua atuação como professora? Sabe que é maravilhoso, porque desde o primeiro dia de aula que eu entrei esse ano, né, na rede municipal, eu como professora tenho que aprender a reconhecer as vozes das crianças, para mim poder saber quem é quem. E isso é bem difícil porque criança, elas têm o tom de voz, a maioria bem parecido um dos outros. Os meninos, alguns têm um tom diferente. Eu sempre digo para eles assim, mas você é mais fácil da prof saber quem é. Daí um deles já sabe disso, prof, a minha voz é mais rouca, né? Tá certo. Então, é um pouco mais difícil de identificar, né? Mas a gente consegue, com certeza. Qual conquista você mais se orgulha hoje? O que eu mais me orgulho é de cada dia nas atividades que eu desenvolvo com eles, eu perceber que eles estão entendendo, eles estão aprendendo e eles estão participando do dia a dia da professora que enxerga com as mãos, porque sempre a criança mostra tudo, a imagem. Como que tá, prof? E a outra prof responde, tá bom, tá isso, tá aquilo, né?
E aí, para mim, começou diferente. Eles começaram a me mostrar de longe, imagem, fazer gesto, e eu dizia, vem aqui, mostra para a prof, faz o favor, a prof enxerga com as mãos. E é muito interessante, seu Iso, que eles me cuidam, olha, precisa ver. O obstáculo que tiver, eles já me avisam bem antes. Prof, coloca tua bengala aqui que tem uma coisa no caminho. A criança, ela tem a percepção dela bem aguçada e ela tem a solidariedade dela com comigo, vou dizer, que sou pessoa com deficiência e todas as outras pessoas da escola, ninguém tem deficiência. Então, quando se espera da criança um retorno, eu consigo sentir que é um retorno verdadeiro, sincero, solidário. É tudo de bom, sabe? Que a criança não tem maldade, ela é pura. Luciana, você já sofreu algum preconceito? Sim, e como? Muitos. Muitos, muitos, muitos preconceitos. Até mesmo eu não gosto de citar muito sobre esse assunto, mas apenas um. Quando eu precisei me matricular numa escola X da nossa cidade e recusaram a minha matrícula. Que lá eles não aceitariam uma pessoa com cegueira total. Lembrar disso marca muito. Machuca. O que é viver para você hoje? Aproveitar as oportunidades, sempre pensando muito bem nas oportunidades oferecidas, fazendo uma boa análise pessoal e pensando, se é para o meu bem, vamos em frente, vamos enfrentar novos obstáculos, né? Tudo o que a vida nos oferece. Enquanto existe vida, há esperança. E estamos aí para enfrentar um dia de cada vez. Chama atenção, Luciana, a tua boa formação, tu tem bom conteúdo, tem condições realmente de ser professora. Como é que foi com as limitações que tu tens para conquistar todo esse conhecimento que te torna uma professora realmente capaz de exercer essa atividade? Sempre gostei muito de ouvir o meio de comunicação falado. Eu ouço muito rádio, ouço muito os canais de TV, sempre estou em busca de cursos online, quando tem algum curso presencial que eu consigo participar também, reuniões, procuro estar sempre presente na sociedade. Como eu falei numa pergunta atrás ali, uma pergunta que passou, as oportunidades, quando surgem oportunidades, a gente tem que aproveitar. E quando se fala em pessoa com deficiência, a própria pessoa com deficiência, ela tem que estar participando, ela tem que estar frequentando os lugares para poder ser vista. Se eu não participar, um exemplo de concursos, de lugares públicos, não vão saber que eu existo, que eu já sou uma professora, que eu estou trabalhando. Então, quanto mais eu participar da sociedade como um todo, eu vou ser vista de uma maneira diferenciada, com outros olhos, posso dizer assim, né? É algo bem significativo para mim. Tem pessoas que me reconhecem pela voz. Ah, mas você que é a Luciana Maciel, que tinha uma programação. O pessoal reconhece pela voz. É um caso bem selecionado seu, que a gente dificilmente vê uma pessoa sem visão dando aula e, mais do que isso, dando um exemplo assim de sustentação de uma posição
no meio social onde está habitando. Então, meus parabéns, Luciana, pela Obrigada. tua energia, Muito pela obrigada. forma como construiu o teu espaço. Isso é muito importante. Em sua opinião, Luciana, a nossa cidade cumpre as normas de acessibilidade para os deficientes visuais? Falar sobre acessibilidade é bem complexo, porque tem muito que melhorar, tem muito que se fazer pela acessibilidade. Não, acessibilidade não é apenas rampas, não é apenas um elevador, não são essas coisas. A acessibilidade, ela engloba a parte arquitetônica, atitudinal, engloba também a parte educacional, ou seja, toda ela. Só que também tem uma análise em toda essa minha fala. Quando se abrem as portas de oportunidades para as pessoas com deficiência, seja essas oportunidades no trabalho, na educação, no lazer, na cultura, e essas pessoas buscam essas oportunidades, que elas possam não ser barradas. Porque já aconteceu comigo isso. Eu falo uma vivência do que eu já vivi. Tem oportunidade, no momento que a Luciana busca aquela oportunidade. Ah, mas tu é cega total? Fechou a porta. Então, isso aí não é inclusão. A inclusão, É exclusão. a acessibilidade, ela existe em todos os setores, né? Essa seria a acessibilidade atitudinal. Atitude. Então, ser humano antes de tudo. Essa palavra que eu deixo, né, para as pessoas, antes de saber que a Luciana é cega, tenham uma atitude para primeiro ver a capacidade da Luciana. E isso precisa muito, 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 muito. A nossa cidade precisa muito ouvir um pouco mais aquelas pessoas que têm deficiência. Porque eu fico chocada quando eu ouço alguém que tem deficiência dizer: eu desisti, eu não vou mais estudar, e me falar o porquê. E daí sempre eu costumo dizer assim: não desiste, é claro que não é tão fácil, tem que ir em frente. Eu cito alguns exemplos meus, mas tem pessoas que, quando se magoam muito, não voltam mais atrás. E isso é triste, né? Então, muitas vezes uma atitude, posso dizer assim, termina com um sonho daquela pessoa que possa estar trilhando aquele seu sonho, né? Organizando aquela atitude, termina com tudo. O celular, Luciana, é um aliado para você? Como você usa o celular? O celular ajuda bastante. Tem o sistema de voz, né? Todos os aparelhos têm o sistema que pode ativar, e ele vai fazer a leitura da tela. Só que, claro, depende, a marca do celular também para bastante. Então, já não é uma acessibilidade que dá para dizer que possa ajudar realmente, né? Na minha área, pedagogia, eu tenho que fazer muitas pesquisas, buscar as histórias que vai ser trabalhado com as crianças, vídeos, né? Coisas assim. E depende se é muito pesado, depende, o aparelho já não nos ajuda também, né? Daí partimos pro pendrive, que daí já auxilia um pouco mais, né? Mas isso a gente vai se adaptando, vai se organizando, né? Certo.
E como você se orienta nos espaços públicos, o seu trânsito pela cidade, a comunicação que é obrigado a fazer para fazer uma compra, enfim, como cidadã que está vivendo na sua cidade e procurando atender às suas necessidades. Como é que funciona essa situação? Eu estou em São Luís Gonzaga desde os 17 anos, né? E hoje eu tenho 43 anos. Então, as pessoas que ainda não me conhecem, quando ficam me conhecendo, elas se apavoram, porque eu tenho meu cartão de crédito, eu que coloco a senha quando eu vou fazer minhas compras, ou se eu chamo alguma compra em casa, eu uso também, né, alguns aplicativos da fazer as compras do mercado através do aplicativo ou de ligações mesmo. E quando vem entregar em casa, eu passo o cartão, pago, coloco a minha senha. O que é muito interessante, em alguns lugares que eu circulo, sempre estou com alguém me acompanhando, ou é minha irmã, ou é minha tia, ou é minha mãe quando vem para a cidade. Aonde algumas pessoas me dizem assim: me alcança o cartão, moça, que eu passo para você, me fala a senha. E daí eu só faço um ar de sorriso e vou com a mão assim: aonde está a maquininha? E daí o pessoal fica apavorado, né? Que eu coloco o cartão, coloco a senha, né? Então são coisas assim, eu fico feliz porque eu consigo mostrar para a pessoa que eu sou capaz. Eu tô usando o meu espaço que eu tanto conquistei, né? E eu faço esse chamamento a todas as pessoas com deficiência. Conquista o teu espaço. Vai em busca. Ai, se, eu sempre digo, a Luciana é muito enfiada. Tu tem que se enfiar e mostrar que tu pode, que tu consegue, né? Não tem de churumela. Uh, não adianta ficar reclamando, ficar se lamentando sem ir em busca, né, dos espaços. Então, na verdade, o espaço a gente que adquire a cada dia, a gente que vai em busca do nosso espaço a cada dia. E são coisas assim, ó, muito interessante, porque um dia que me chamou a atenção, uma farmácia, que os medicamentos, a maioria, vem a tarja em braille. E eu dizia para a moça, não, mas esse aqui é tal coisa, e falava o nome do medicamento. E ela me disse, não, mas não é. Eu disse, mas é, moça, eu tô lendo aqui. Quando ela viu, ela disse, como é que tu tá lendo? Aí eu disse, aqui é o braille. Então, muitas pessoas não têm conhecimento o que é a leitura em braille, né? É apenas uns pontinhos para quem é vidente. Mas eu, como já tenho conhecimento, então cheguei, já fui lendo o produto, né? Então são fatos que aconteceu comigo que as pessoas aprendem com a gente coisas novas. Assim como eu aprendo tendo oportunidades, né? Eu vou aprender com os outros. Então é uma troca de conhecimentos. Muito gratificante. É impressionante o que a senhora informa. Meus parabéns, Luciana. Obrigada. É uma maravilha ver uma pessoa com a riqueza de valor pessoal que tu teve. Um grande exemplo. Obrigada. São Luís Gonzaga deve se orgulhar muito de poder contar contigo, viu? Obrigada. Quais são os seus maiores desafios, os desafios que você enfrenta com a deficiência visual na sua rotina como professora? O maior desafio que eu estou tentando me adaptar é as imagens, porque quando se trabalha com imagens, agora, por exemplo, é Natal, são cores, é muitas imagens, e eu me sinto meio que perdida, porque às vezes eu paro e começo a questionar as crianças. Ah, que cor que você pintou a touca do Papai Noel? Que cor? Porque para mim, a cor, ela não existe. Ela nunca existiu. Eu não lembro das cores.
Eu não lembro das fisionomias. Então, eu paro e penso, na idade que os meus alunos estão hoje, foi a idade que eu fiquei sem a visão. Eu acho muito interessante que sempre eles falam para mim assim, prof, tu sabia que cor tem que ser a bota do Papai Noel? E eles me explicam. Tu sabia, prof, a touca que cor que tem que ser? Ela é vermelha, mas se tu quiser pintar da cor que tu quiser, tu pinta. Então é interessante o relato das crianças comigo quando eles questionam sobre as cores. E daí eu entro numa conversa com eles e pergunto, mas que cor você acha mais bonita? Será que a cor da touca do Papai Noel é da roupa? Num questionamento, né, sobre as cores, e eles começam a fazer a descrição deles. Qual a cor é mais bonita, qual a cor não é. Daí esses dias até um pequeno me disse assim, prof, eu fechei meu olho e eu sei como você enxerga, só com as mãos. Daí eu abracei a criança e disse, meu amor, como é que tu sabe? Porque eu fiz igual você, prof. Eu tentei caminhar com meu olho bem fechado e eu conseguia só enxergar com as mãos. Então, no meu ponto de vista, essas crianças serão a inclusão verdadeira, essas que estão vivenciando junto com a professora que não enxerga, porque uma pessoa que é evidente dizer como é não enxergar é outra coisa. Agora, quem vive no dia a dia a vida inteira é totalmente diferente, né? É a realidade. E eu comecei a sentir que as crianças estão vivenciando a realidade que a professora vive, que é sempre assim. No começo eles me perguntavam, aí hoje tu enxerga, prof? De um dia para o outro, se naquele outro dia eu estava conseguindo enxergar eles. E eu fui explicando que não, que era sempre do mesmo jeito, né? Então, o conceito da criança é muito gratificante por eles serem tão pequenos e ter um conceito tão grandioso. A sua escola fica em que bairro? No bairro Frigorífico. É estadual ou É municipal. municipal? Municipal. Uhum. E a senhora leciona para as crianças que estão iniciando o aprendizado. E isso, a educação infantil, eu estou com o Jardim A. O Jardim A é aonde a gente cuida das crianças, brinca com as crianças, desenvolve atividades lúdicas, atividades corporal, né? Esses tipos de atividade não vem ser em si atividade de alfabetização, essas partes não, né? Eles são pequenos. Luciana, poderia passar uma mensagem para os sanluisenses e todas as pessoas que estiverem acompanhando o teu relato aqui? O que você gostaria de dizer para a opinião pública? Acreditar no potencial das pessoas com deficiências, valorizar mais essas pessoas, mais investimento na nossa cidade, que eu tenho certeza, quando se fala em pessoas com deficiências, tem oportunidades, pode ter algumas. O investimento do nosso município pode ser bem maior nesse âmbito, quando se fala em pessoa com deficiência, mais credibilidade em nós, porque imagina só, eu paro e penso, só que agora não adianta voltar para trás, né? Desde 17 anos eu estou em São Luís, e a recém agora que eu tive essa oportunidade, porque eu estudei. E como? 15 dias eu estudei virando à noite.
para mim conseguir essa vaga de emprego, posso dizer assim. Então poderia ser um pouquinho mais fácil, porque são poucas pessoas com deficiência que buscam o seu trabalho, que buscam a contribuir com o nosso município. Falta é oportunidade. Precisamos de mais oportunidades, cada vez mais. A senhora acha que os deficientes têm mais dificuldades para conquistar uma profissão e exercê-la? Com certeza, depende da deficiência, né, seu Iso? Porque eu fiquei muitos anos na luta. Eu fui em vagas quando se dizia, aproveitando, é importante isso que eu vou falar. É muito importante. As empresas, quando se diz assim, tem vaga para pessoa com deficiência, vamos ter cuidado. Porque eu já liguei para mais de 2 dezenas de empresas. Eu já cheguei em entrevista. E quando eu digo que eu não enxergo nada, a porta se fecha. Então, tem que ter muito cuidado quando se fala em vaga para pessoa com deficiência. Tem que ser especificada. Ou é para qualquer deficiência, ou é para uma deficiência X. Ou seja, se diz que é vaga para pessoa com deficiência, então eu posso ir lá. Não importa a vaga. Eu posso ir lá, posso passar na entrevista, eu tenho um bom currículo, eu posso ser chamada, eu vou trabalhar. Agora, se eu vou conseguir cumprir com os meus deveres, não sei. A vaga estava lá, dizia que eu poderia me inscrever. Tem que ter muito cuidado com isso. Existem muitas leis. A Lei 13.146, que é a lei da pessoa com deficiência. Ali dentro, ela tem todas as outras leis. Então, é muito importante estar sempre por dentro dessas leis e saber a qual deficiência eu vou empregar. A senhora acredita que a discriminação ainda está presente? Sim, é muito presente. Eu ainda acredito, é que nem eu falo nas minhas crianças, que eu amo de coração, que esses pequenos de hoje, talvez no futuro, eles serão as pessoas inclusivas. As pessoas que vão saber o que é a inclusão, que vão ter um conceito melhor sobre o que é a inclusão. E é como eu já citei também, tem que partir da própria pessoa com deficiência. Eu vou falar de um jeito bem estúpido. Eu meto a cara e eu vou. É meu espaço, eu quero e eu vou em busca. Não deu por bem? Vai ser por mal. A senhora, para conseguir tudo isso que conquistou, a senhora precisou batalhar muito. Ocorreram ocasiões em que não pôde ir adiante. Com certeza. Teve muitas. Teve uma história até que eu passei num concurso, que nunca fui chamada, fiquei em primeiro lugar, devido não enxergar nem um pouquinho. E até na época eu citei assim coisa boa, se eu conseguisse mentir, que eu estou vendo um pouquinho, mas daí na hora do trabalho não ia adiantar. Se eu mentisse, eu tinha vaga. Eu ia estar muito bem empregada, há mais de 15 anos. Mas como tem que ter um laudo médico, tem que... E jamais. Não enxergo, né? Não tem porquê a pessoa tá mentindo, né? Eu sou uma pessoa muito sincera, então são muitas lutas, são muitas portas fechadas, são muitos obstáculos. Uma frase muito bonita que eu gosto do livro de Veiga, que diz assim, ó: construindo pontes e derrubando muros. Em vez da gente criar muros,
empecilhos, obstáculos, vamos construir uma pontezinha ali que eu consigo cruzar, eu consigo ultrapassar aquele obstáculos. Então, esse recado que eu deixo para o nosso povo são-luisense, para a nossa administração pública, vamos construir mais pontes da inclusão. Vamos derrubar esses muros, esses paradigmas, né, que existem no nosso dia a dia, na nossa vida, e tentar um ano que vai iniciar tudo novamente, que possa ser bem mais produtivo, bem mais inclusivo, bem mais com oportunidades para as pessoas com deficiência, falando nas pessoas que têm alguma deficiência. Onde estão essas pessoas? Agradeço, dona Luciana, pela sua presença aqui. A TV daqui se sente muito valorizada com a sua presença, com a sua entrevista, com o seu valor pessoal extraordinário, vencendo com as limitações que a senhora Obrigada. enfrenta, né? E dá um exemplo maravilhoso assim de que sempre é possível achar um caminho. Eu agradeço a oportunidade, agradeço quando a Duda, era? Isso. Agradeço quando a Duda entrou em contato comigo, que eu me senti Ela acompanhou muito tudo que a senhora falou valorizada. agora. Eu me senti muito valorizada, estou muito feliz que surgiu o interesse. Surgiu um interesse, como é essa professora? Como que ela está dando aula? Como que tudo surgiu, né? Então, sou muito grata a Deus, primeiramente, e agradeço a vocês pela oportunidade. A Luciana nos mostra que enxergar vai muito além dos olhos. A TV daqui acredita em histórias que transformam. Essa é a mensagem final. Que lindo, muito obrigada.